paz de Cristo, igreja, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, é um privilégio cantar a Ti, é um privilégio estar em Tua presença, Jesus, porque o Senhor é o nosso exemplo maior, o Senhor é quem modela a nossa fé. Nós, Senhor, estamos aqui para prestar culto a Ti, e que o Senhor abençoe as pessoas que estão em casa assistindo, as pessoas que estão aqui. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, conosco, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós esperamos, Senhor, sentir a Tua unção, Senhor, nesta manhã, a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, porque o nosso Deus é bom em todo o tempo e não importa as circunstâncias. Aleluia. Você pode aplaudir, bater palmas. Dele, amém? Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e
ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia. A gente veio aqui te adorar, Senhor, porque o Senhor é consolador, porque o Senhor é o nosso Salvador, porque não há ninguém igual a Ti. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os seus mares ao som de
nosso Deus, é o refrigério, é o descanso de alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento nós buscaremos a face de Deus em oração. Essa canção disse que Ele é um abrigo, Ele é um refúgio em tempos difíceis. Muitas vezes nós experimentamos um caminho de deserto, mas em todas essas vezes Deus se apresenta como um oásis, um local onde você pode ter refrigério para a sua alma. Eu não sei se você neste dia sofre por algum motivo, mas Deus sabe, Ele conhece a sua situação e Ele está no controle de tudo, inclusive da sua vida. E é por isso que eu quero convocar você agora, igreja, da maneira como você preferir, em pé, assentado ou de joelhos, para buscar a face do Senhor e colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Saiba que Ele está aqui, pois essa é a casa de Deus, e Ele também mora em você através do seu Espírito, e Ele faz e continuará fazendo a obra em você. Feche seus olhos, vamos orar. Eu tenho também aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria de citar aqui rapidamente. Eu quero que a igreja se lembre durante a semana de estar orando por esses irmãos. A Lucy, mãe da nossa irmã Helene Nobre, que está em tratamento. A Elaine, nossa irmã também, esposa do nosso irmão Magno. O Ziza Alves da Costa, pai da nossa irmã Meila, que está internado. O Haroldo José, que também se encontra internado. Nós temos muitas pessoas que neste momento estão sofrendo ou padecendo com alguma doença. Talvez seja o seu caso, o seu nome não está aqui listado, não foi citado. Mas saiba que diante do olhar de Deus, Ele conhece você, a sua realidade, e nada foge ao alcance do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, de graça, de misericórdia, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós somos os teus filhos e as tuas filhas, e estamos aqui agora reunidos na tua casa, casa que é chamada casa de oração, para te buscar em espírito e em verdade. E nesse momento nós queremos nos curvar ao Senhor, com os nossos corações quebrantados, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós queremos te pedir que o Senhor continue agindo em nossas vidas, porque somos frágeis, somos fracos, mas nós cremos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui humildemente te pedir, Pai, venha ao encontro dos nossos corações, venha saciar a nossa alma, venha ser um oásis em meio ao deserto, para que nós possamos respirar, para que nós possamos viver novamente dias felizes. Nós sabemos que os dias são difíceis e são maus, mas sabemos que o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração tu és Deus, o Senhor vem cuidando do teu povo, desde que o mundo é mundo, o Senhor tem guardado os teus filhos e as tuas filhas, e não será diferente agora. Eu te peço, meu Pai, por cada realidade que foi citada aqui, cada nome aqui que foi citado, pela mãe da nossa querida irmã Helene Nobre, pelo pai da nossa querida irmã Meila Cristina, Pai, que o Senhor venha cuidar dessas pessoas que estão em tratamento, que estão internadas, que estão sofrendo em hospitais, que muitas das vezes foram até desenganados pelos médicos, mas sabemos que o Senhor, que é o médico dos médicos, pode agir, porque não existem impossíveis para o teu agir. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer alívio à alma daquele que sofre com depressão, angústia, que se sente atormentado. Pai, que a tua luz possa irradiar nesse quarto escuro da alma, trazendo essas pessoas de fora, de dentro para fora, para a tua maravilhosa luz. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, nos escuta, e que de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, no momento devido, o Senhor atenderá e irá ao nosso encontro, realizando aquilo que nós precisamos. Bendito seja o nome do Senhor, e é em teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, que eu oro neste momento. Amém.
Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Senhor agirá em seu favor, igreja, amém? Vocês podem se assentar. Nós daremos continuidade a este culto. E eu queria aproveitar essa oportunidade, pastor Júnior, se me permite, para agradecer à igreja pelas orações por mim, pela minha esposa Isabela e pela nossa filha Elisa. Elisa ontem completou 1 mês de vida, louvado seja o nome do Senhor, nasceu com saúde, glória a Deus por isso, né? 3 quilos, 185, 49 centímetros, foi uma alegria única, né? Indivisível, eu como pai de primeira viagem, me alegrei muito e vi a presença de Deus. Olha aí a foto aí, ó. Olha que bonita, né? É a cara do pai, né, gente? Olha isso daí, olha como que Deus é maravilhoso. Olha isso daí, ó. Bonita demais, né? Obrigado. Então eu queria agradecer à igreja pelas manifestações de carinho e de amor comigo, com a minha esposa e com a Elisa. Nós recebemos muitas ligações, mensagens via WhatsApp, Instagram, presentes, mimos que nós recebemos até na nossa casa. E eu quero agradecer à igreja por todas essas manifestações de carinho e amor comigo e com a minha família. Dizer para vocês que a Elisa é a mais nova integrante dessa família, que é aqui de Cuiabá. E daqui a pouco ela estará aqui louvando a Deus junto com os irmãos, tá bom? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe, amém? Gente, nós teremos, aproveitando para falar de crianças, nós teremos um momento especial aqui também, que é a apresentação de uma criança. Eu quero chamar o pastor Júnior aqui à frente, para ele fazer essa oração, mas eu já quero chamar aqui à frente a pequena Alice, acompanhada dos seus pais, a Ana Paola e o Bruno. Estão presentes? Isso, podem vir aqui à frente. Neste momento o pastor Júnior irá conduzir essa oração de consagração da Alice ao Senhor. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Alice, tudo bem? Irmãos, nós nos inspiramos na verdade, em 1 Coríntios capítulo 7, que diz que os pais cristãos consagram a vida dos seus filhos, e é o que nós fazemos aqui neste momento, nós consagramos a vida dos nossos filhos, e a alegria que eu tenho em fazer esse momento é perceber que na nossa comunidade, em todos esses anos aqui, é perceber que alguns que foram apresentados continuam até o dia de hoje servindo a Deus aqui na nossa comunidade. Então é mais um motivo para a gente colocar diante de Deus a vida dos nossos pequeninos. Eu vou pedir que você estenda a sua mão aqui agora e nós vamos apresentar a Alice. Paizinho amado, nesta manhã nos alegramos tanto com esta família. Uma família, ó Deus, tão querida, que serve ao Senhor aqui já há alguns anos, com dons e talentos, com a participação integral. E hoje, nesta manhã, eles comparecem perante a tua igreja, reunida, igreja local, para apresentar sua filhinha ao Senhor. Que o Senhor cuide do coração dela, que ela cresça em graça, sabedoria, saudável, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e no tempo oportuno ela abra o coração e receba a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós somos família, a família da fé, e nós queremos sempre cooperar, contribuir para que esta menininha tão linda sinta-se absolutamente à vontade entre nós, crescendo aqui entre nós, sendo guardada, abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Desçam com cuidado aí. Bom dia a todos vocês que estão em casa também. Nós queremos dar alguns recadinhos aqui, o pastor Diogo vai me ajudar num deles. Esse momento é o momento que alguns irmãos, talvez, se desliguem. É um momento de avisos, mas eu quero que você pense diferente. Eu quero que você enxergue esse momento como um momento muito, muito feliz na comunidade, um momento em que você enxerga a sua igreja participando de coisas bonitas, de coisas singelas, participando de um movimento. Então não é um momento de avisos, é um momento espiritual também. E vamos lá, eu quero citar alguns aqui. O primeiro deles é o Panetone Missionário. Nós já estamos aí, vocês sabem que nós, os batistas brasileiros, sustentamos diversos missionários no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, mais de 1.500 missionários, alguns deles lidam diretamente naqueles espaços
urbanos em diversas capitais chamados de cracolândias. Tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, e os batistas estão presentes nesses espaços. E a cada ano, nós temos esta promoção missionária, que é quando você adquire um panetone, você ajuda no sustento daquele trabalho ali, que é um trabalho muito intenso, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, realizando um trabalho difícil. Então, à porta, você vai ter uma equipe preparada e você pode escolher quantos panetones você quiser, e ainda esse ano, o sabor também, porque tem de frutas, que é o meu preferido, maravilhoso, panetone de frutas, e tem o chocolate, de gotas de chocolate, que muitos aqui gostam. Então você pode escolher, você pode presentear seus amigos, presentear os funcionários da sua empresa, ou comprar para a sua família mesmo. Cada valor, cada centavo, através do panetone missionário, ele é revestido automaticamente transferido, melhor dizendo, automaticamente para o trabalho lá na Cracolândia, ou nas Cracolândias, que nós chamamos profeticamente de Cristolândia. O nosso sonho é que cada Cracolândia nesse país se transforme numa Cristolândia para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. Então, se você pode cooperar, se você pode fazer algo, essa é a oportunidade que você tem, tá bom? Um outro aviso importante é que o Colégio Batista já está com as matrículas abertas. Você que tem filho em idade escolar, você que é um vovô, uma vovó, pai, mãe, ou você tem um amigo que tem filhos na idade escolar, venha visitar a nossa escola. Você também que nos acompanha através da transmissão ao vivo. E esse ano nós teremos o concurso de bolsa, que vai ser no dia 27, a inscrição precisa ser feita antes. Então venha conhecer aqui as instalações do Colégio Batista, venha conhecer o nosso método de ensino, a nossa forma de lidar com as realidades presentes, e quem sabe já deixe o seu filho inscrito para esse concurso de bolsa, que vai acontecer no dia 26. 26. É 27 mesmo? É? Agora você me deixou em dúvida. A prova é 27. Marcelo, o diretor está aí. Dia 27? É isso. Dia 27 agora, é a última sexta-feira do mês. A última sexta-feira do mês. É um sábado. Estou todo confuso aqui. Eu fiz alguma anotação errada aqui. Mas a culpa é minha. Só que eu estou falando de algo muito importante, irmãos. Educação hoje é um desafio para todas as escolas. E nós aqui nos esforçamos para apresentar uma educação confessional e uma educação convergente. O que nós chamamos de educação convergente? É aquela educação em que o ensino da família e o ensino do colégio, da escola, convergem para o mesmo fim, que é a glória de Deus e a promoção de um cidadão, de uma cidadã sábia para este mundo e para este tempo, tá bom? Então, esses são os meus recados. Eu tenho agora uma convocação que eu quero fazer, prestem muita atenção, eu vou ler essa convocação, é um ato formal nesse tempo aqui, os que estão aqui, os que estão em casa, que é uma convocação para a Assembleia Extraordinária. A Primeira Igreja Batista de Cuiabá, representada pelo seu presidente, José Júnior Oliveira da Silva, convoca os membros da Primeira Igreja Batista de Cuiabá para uma Assembleia Extraordinária com a seguinte pauta: eleição da diretoria estatutária para o ano de 2022, eleição do Conselho Administrativo Financeiro para 2022, eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2022 e a celebração de um convênio, de uma parceria missionária com a Igreja Batista Referencial de Vida no Rio de Janeiro. São esses 4 assuntos que abordaremos na próxima Assembleia Extraordinária, dia 21, portanto, próximo domingo, às 10h30. Em primeira convocação, dia 21, próximo domingo. Membros da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, sintam-se convocados. É uma pauta, embora extensa, ela vai ser vencida rapidamente. Acredito que 30, 40 minutos de assembleia, nós resolveremos esta pauta, mas eu faço um apelo para que você venha, para que você participe e que você convide outros membros da nossa comunidade
porque nós somos de um governo congregacional, nós decidimos conjuntamente, se você não vier, faltará quórum, não realizaremos assembleia e adiaremos, especialmente na pauta que tem a ver com eleição dos conselhos e da diretoria, nós precisamos resolver no próximo domingo, o mais tardar esse mês, para que nós não incorramos em prejuízos cartorários, em prejuízos de relações do nosso CNPJ, tá bom? Sintam-se convocados. E agora o pastor Diogo vai nos dar mais um recadinho sobre o Jesus com o nosso congresso. Meus irmãos, como vocês sabem, no próximo final de semana nós estaremos realizando aqui o JesusCon 21, um congresso que há 5 anos é realizado pelos jovens da nossa igreja, para toda a igreja e para toda a cidade também de Cuiabá. Esse ano nós estaremos em 2 períodos, das 14h30 às 17h30 e das 19h30 às 22 horas. Esses 2 períodos são períodos distintos. No primeiro período, nós teremos aqui um painel interativo, onde você poderá participar fazendo perguntas aos nossos convidados que estarão aqui à frente, falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Estará imperdível, é uma boa oportunidade para você aprender sobre esse assunto tão rico teologicamente. E no período da noite, nós teremos aqui um convidado especial, que é o cantor Eli Soares, de São Paulo. Ele estará ministrando louvor e estará pregando também a palavra. Eu quero dizer para os irmãos que as inscrições foram abertas há 2 semanas atrás e já se encerraram. Nós abrimos 480 vagas e elas foram todas preenchidas para a glória de Deus. Então, meu recado é para você que fez a sua inscrição. Chegue um pouquinho mais cedo para nós não tumultuarmos ali a entrada, do templo. Nós estaremos ali fazendo um controle rigoroso, da entrada das pessoas inscritas, direcionando elas para as poltronas aqui disponíveis na igreja. Então, se programe para você chegar antes, um pouquinho mais cedo, pelo menos 30 minutos antes do horário previsto, tanto para o período da tarde como para o período da noite. Será uma bênção o congresso e nós contamos com vocês. No domingo, o cantor Eli Soares estará também aqui na nossa igreja, cultuando a Deus, louvando a gente com a gente às 9 e às 18 horas. Mas não será necessário inscrição. A inscrição foi aberta e já foi encerrada apenas para o sábado. Domingo está aberto para toda a igreja. Amém? Então nós contamos com a presença de vocês aí no próximo final de semana. Sim, só que sobre o domingo eu tenho algo especial para dizer. Nós manteremos o número de pessoas aqui no nosso ambiente, o número reduzido, que é de 70%. Nós estamos com este cuidado ainda. Talvez alguém pense, mas o decreto municipal já liberou. Mas nós estamos atuando aqui, baseando-nos na nossa consciência cristã, em absoluta comunhão com todos os pastores da igreja, mantendo este número a 70%. 70% da nossa capacidade, para a gente ter tranquilidade. Então, no domingo, Eli Soares vai estar com a gente. Chega mais cedo, venha, porque quando nós atingirmos o número de 500 pessoas aqui, nós encerraremos e não poderá mais ninguém entrar. Eu quero que você entenda isso, que você compreenda isso e conte com este bom senso da liderança da nossa igreja. Então, se programe. Se você vier de manhã, não volta à noite. Se você se programar para vir à noite, não venha de manhã. Se organize com a sua família para que nós tenhamos um final de semana muito bom, muito legal e maravilhoso. E para aqueles que fizeram a inscrição do congresso, sabem que foi gratuito, é um presente para a nossa comunidade, tá bom? Vamos orar pelo congresso? Vou orar por isso, tá? Amém. Pai, abençoe a todos nós, abençoe, ó Deus, o congresso no próximo sábado e também o domingo, um domingo diferente, um domingo especial. Nós suplicamos tanto que a presença do Senhor, abençoadora, se estabeleça no nosso meio aqui. Seja um tempo de muita graça, de muito fluir da Tua presença, de muito fluir do Teu agir entre nós. Que nós identifiquemos isso, que nós tenhamos um final de semana muito especial e muito maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Diogo. Eu quero fazer mais uma oração aqui nesse momento, antes do Diogo nos conduzir, pelos diáconos da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Eu quero pedir os diáconos que estão presentes aqui neste culto, que venham à frente representando todos os diáconos da igreja, por favor, porque hoje nós, os batistas,
nós celebramos o Dia Internacional do Diácono Batista. Então, em todo o mundo, as igrejas batistas estão separando este domingo para dizer muito obrigado a estes homens e mulheres imperfeitos que servem a pessoas imperfeitas como nós, mas com dedicação, com graça, com coerência. Eu estou aqui envolvido com esta igreja desde o meu início pastoral. 25 anos completou esse mês de novembro. E em 25 anos, esses diáconos, alguns chegaram depois, mas a maioria dos diáconos vem acompanhando os pastores, abençoando os pastores, aconselhando os pastores. Esse é o papel do corpo diaconal da igreja. Nós costumamos dizer que eles servem a 3 mesas. A mesa dos órfãos e viúvas, que é o trabalho assistencial da igreja, a mesa do Senhor, que é a ceia, isso tem implicações ministeriais muito profundas, e a mesa do pastor, que é o cuidado pastoral, que vai muito além da parte material, mas é a experiência que eles compartilham, é a sabedoria que eles dividem. Então, eu e os demais pastores da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, nós somos imensamente gratos a cada um de vocês. Vocês são pessoas especiais. E eu e a minha família, e acredito que os demais pastores também, eu posso falar em nome deles, nós podemos dizer que é muito bom conviver com esses homens e mulheres de Deus. Às vezes, eles estão nos momentos mais espinhosos da igreja. São os momentos de maior tensão da comunidade. Momentos nos quais você está em casa, talvez só comentando uma ou outra coisa que aconteça, mas eles estão na linha de frente. Então é muito comum que, com o passar do tempo, alguns desgastes aconteçam, algumas realidades surjam, mas tenham, e eu quero dar essa palavra espiritual para toda a nossa igreja e os que acompanham em casa também, tenham a convicção de que todos eles, inclusive eu, todos eles são pessoas imperfeitas. E está tudo bem, porque você também é imperfeito. Mas a segunda convicção que eu quero que você tenha fortemente no seu coração é que esses homens e mulheres, olha, guarde isso fortemente no seu coração, tenha isso de maneira muito clara. Esses homens e mulheres amam esta igreja, mas amam de verdade mesmo. E eu arrisco me dizer, sem exageros, eu arrisco me dizer, sem correr o risco de ser interpretado como um exagerado, que eles amam muito mais do que eu, porque eles fazem esse trabalho voluntariamente. Quando são convocados, manhã, tarde, noite, às vezes até, algumas vezes já aconteceu, convocados de madrugada, eles são prontos. Então, igreja, vou pedir que você se coloque em pé um pouquinho e que você aplauda a Jesus, pelo trabalho que os diáconos da Primeira Igreja realizam em prol desta comunidade, em prol das congregações que nós temos e, na verdade, em prol de você e de mim. Vamos reconhecer o trabalho deles? Muito obrigado de coração. Aproveite que você está em pé e estenda suas mãos aqui. Paizinho, obrigado pelo corpo diaconal da Primeira Igreja Batista de Cuiabá e por extensão a todos os diáconos do Brasil e no mundo, homens e mulheres separados pela própria igreja para servir ao Senhor com inteireza de coração, servir ao Senhor de maneira imperfeita, mas de maneira absolutamente dedicada. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, o renovo da esperança, da alegria e da fé e, sobretudo, do amor para cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, neste momento nós teremos a oportunidade e o privilégio de participar da obra de Deus neste lugar e também espalhada na face da terra, através da entrega das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Se você veio preparado para este momento, faça isso com alegria. A Bíblia também nos ensina um princípio muito poderoso, que aquele que consagra parte, consagra o todo.
Então, enquanto nós cantarmos a próxima canção, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente nessas caixas de ofertório, entregar a sua oferta, o seu dízimo. Você que está em casa e também no culto presencial, você também pode fazer isso através das contas. As informações bancárias estão aí na sua tela. O mais importante é que você entenda que a sua participação neste momento é um privilégio que Deus te dá. Tudo o que temos foi Deus que nos deu. Portanto, nós precisamos consagrar como um ato de reconhecimento e gratidão tudo que nós temos diante de Deus, como quem diz: eu sei, Senhor, que aquilo que eu tenho foi o Senhor quem me deu. Faça isso com alegria enquanto nós cantamos a próxima canção, e em seguida ouviremos a palavra de Deus através da vida do nosso pastor José Júnior. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará, ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei, Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois Tu estás comigo. Sim, Tu estás comigo. Tu és meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Exceto que a tua misericórdia e bondade me seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, Tu estás comigo. Eu não temerei, Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois Tu estás comigo. Sim, Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, Tu estás comigo. Não há o que temer. Não há o que temer. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 12. Nós continuamos na nossa série de estudos, nossa série de mensagens.
E hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração baseada neste capítulo. Descaso ou descanso? Descaso ou descanso? Nós leremos a partir do versículo 15, mas o nosso radar vai contemplar todo o capítulo 12. De alguma forma, nós contemplaremos panoramicamente este capítulo, que foi construído por Mateus para deixar bem claro para cada leitor da sua época e de todas as épocas uma realidade. Qual? De que Jesus é de fato o Messias prometido. Israel precisaria entender, absorver, aceitar isso. Não há outro, não haveria outro. É Jesus o Messias. Ele tem credenciais, ele tem autoridade, ele tem o poder, ele tem o jeito e, acima de tudo, ele tem a chancela do próprio Pai. O próprio Pai diz no capítulo 12, ele é o Messias, através de uma linguagem simbólica, mas afirma, esta espera, ou aquela espera enorme, que os contemporâneos de Jesus conheceram, perceberam, na história de Israel inteira, findara. Diante deles ali, estava agora o Messias, o Cristo. E nós vamos ler, a partir do versículo 15, uma porção, um excerto, que vai falar do ponto de vista de Deus, como que Deus enxergava todo aquele processo na vida de Jesus. O texto começa dizendo assim, sabendo disso, parênteses, sabendo exatamente o quê? O que está escrito no versículo 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eles pensaram, raciocinaram, fizeram uma confabulação de como deveriam matar Jesus, porque aquele Messias não estava descendo muito bem na percepção e compreensão deles. Então Jesus fica sabendo disso. Jesus fica sabendo que para aquela elite religiosa representada pelos fariseus, ele não era bem-vindo. Ele não era bem-quisto pelos líderes religiosos da sua época. Então, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, não por medo, não por covardia, mas por estratégia celestial. Ele se retira daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória e a justiça. E em seu nome as nações porão a sua esperança. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Ele estava cumprindo profecias. E assim é como Deus enxergava o seu filho. Alguém na pessoa de quem as nações colocariam a sua esperança. Agora olha para mim e perceba uma coisa que está acontecendo aqui. Os fariseus, e muitos deles faziam parte do Sinédrio, às vezes nós olhamos para eles como pessoas insuportáveis, porque eles estavam criando muitos obstáculos para Jesus. Isso é verdade, eles estavam colocando muitas pedras no caminho de Jesus. Mas não tinha como ser diferente, eu quero deixar claro para você nesta manhã. Porque Deus planejou de tal forma que o Sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal da época, um tribunal político e religioso, deveria colocar o selo e dizer sobre todas as pessoas que realizavam algum tipo de milagre, qualquer pessoa que surgisse anunciando algum tipo de mensagem messiânica, qualquer pessoa que fosse vista, que fosse percebida com seguidores, atraindo pessoas ao seu redor,
era papel do sinédrio observar os caminhos, especialmente se alguém começasse a se aventurar a dizer: será que é o Messias? A fazer perguntas do tipo: será que é o Cristo? Será que profecias estão se cumprindo? Especialmente em função desta realidade, o sinédrio enviaria fariseus, escribas, e começava-se um processo em duas etapas muito distintas, para ao final da segunda etapa dizer, carimbar, é o Messias, ou não, é um falso Messias. Era papel dos fariseus especialmente, dos escribas especialmente. Então, quando nós olhamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e especialmente os evangelhos de Mateus e João, nós encontramos os fariseus e nós conseguimos distinguir a atuação deles de maneira muito clara nessas duas etapas. Ora, eles estão observando a Jesus, só olhando, não falam nada, não dizem nada, mas eles estão atentos, antenados para saber se ele realmente era o Messias. Em alguns momentos eles estão na segunda etapa, que é a inquirição. Eles estão perguntando, eles estão querendo saber, eles estão encostando aquele contra a parede, eles estão fazendo inquirições, e era papel do sinédrio fazer isso. Era papel exatamente do sinédrio dizer isso. Por quê? Por duas questões. Primeiramente, Deus deixou muito desenhado na história de Israel como seria aquele Messias. Ele deixou profecias, ele deixou ensinos, ele deixou marcas, deixou características. Dentre todas as características, a principal delas, do ponto de vista de Deus, é que o Messias seria um servo sofredor. Um servo que se sacrificaria pelo povo de Israel. Um servo que pagaria um preço enorme para resgatar, para salvar, para abençoar. Um servo cheio de misericórdia, cheio de graça, e é a descrição que nós vimos aqui a partir do versículo 15. Alguém que não vai ter como agenda de pregação, uma pregação massiva, uma pregação bélica, uma pregação contra Roma, uma pregação aparentemente distorcida da realidade social. E alguém que vai ser manso, humilde de coração, que vai olhar para todos os empobrecidos da terra, todos os fragilizados, todos os enfraquecidos, todos aqueles que são ovelhas sem pastor, e que vai ter uma postura extremamente generosa, porque diz o versículo 20, que ele não quebrará o caniço rachado, o caniço que não serve para mais nada, que era pisado pelos homens, símbolo, figura de alguém quebrado, de alguém quebrantado, de alguém machucado pela vida. E o Messias chegaria e não amassaria ainda mais esta pessoa, não a destruiria ainda mais. Ele teria uma postura de restaurar aquele caniço quebrado. E ele também teria uma postura de não apagar o tochão que fumega, ou o pavio fumegante, sabe, aquela última chamazinha. O Senhor está dizendo desde o livro do profeta Isaías, que algumas pessoas se comportam assim, como uma pequena chamazinha, está se apagando. Quem sabe o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta manhã, ou você está acompanhando através aí da transmissão, e no seu coração está uma chamazinha. Não há mais paixão, não há mais fulgor, não há mais fervor, não há mais impacto, e você está se apagando, se apagando, se apagando. E o texto nos diz que o Messias teria como principal credencial essa postura generosa para com todos os que sofrem, essa postura generosa para dar um novo sopro de vida naquela brasinha que está se findando, que está se apagando, e reacender tudo de novo. E reacender novamente a esperança, a fé, o amor, características absolutamente claras, assertivas, desde 800 anos antes da própria vinda de Jesus. Mas outras características tinham a ver com seus milagres, com seu poder. Havia uma lista de milagres que os judeus acreditavam que somente o Messias de Israel poderia realizar. Por exemplo, a cura de um leproso israelita. Somente o Messias poderia fazê-lo.
Mas pastor, nós encontramos Naamã, mas Naamã era sírio, não era israelita. As profecias apontavam a cura de um leproso israelita. A cura de um cego de nascença, somente o Messias poderia fazê-lo, e Jesus faz. Um outro milagre messiânico, a expulsão de um demônio que aprisionasse a pessoa de tal forma que ela ficasse surda e muda. E Jesus expulsa demônios de uma pessoa, e a Bíblia diz que era um demônio mudo, que não falava. Era um outro milagre messiânico. Na mensagem que o pastor Daniel expôs, você viu ali uma lista de milagres messiânicos que Jesus diz para os discípulos de João, quando João estava preso e ficou em dúvida e disse, enviou seus discípulos até Jesus para perguntar, tu és mesmo o Messias ou nós havemos de esperar outro? Tu és mesmo o Messias ou nós havemos de esperar outro? E Jesus não responde com palavras qualquer coisa. Jesus simplesmente diz, volta para João e diga o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, e o reino de Deus é anunciado a todos. E é aquela lista de milagres messiânicos. Então, capítulo 12 foi escrito para deixar claro que Jesus é o Messias, não temos que esperar outro. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. E ele tem essas credenciais todas aí, de fazer com que a vida humana tenha sentido, de salvar o homem, de resgatar o homem, de fazer com que o homem experimente cura integral. E o texto é construído de uma maneira muito bonita, porque ele vai colocando, pontuando os ícones valorizados pelos judeus e dizendo, Jesus é maior. Por exemplo, no início do capítulo, quando há aquele problema da fome, que os discípulos de Jesus entraram num lugar onde tinha, num campo de cereais, na verdade, e eles comeram num dia de sábado. Não era permitido pelos judeus fazer aquilo no dia de sábado. E Jesus entra em ação e diz assim, mas por que vocês estão pensando, vocês não ouviram a respeito de Davi e seus homens que entraram no templo, e eles se alimentaram porque estavam com fome e comeram os pães da presença, que só era permitido os sacerdotes comerem dos pães da presença, e eles comeram e não pecaram contra Deus? Que regra é essa do sábado que vocês estão utilizando? Que medida é essa? E ele diz no verso 6, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo, porque o templo era o símbolo da presença de Deus, mas era só um símbolo. Agora na pessoa de Jesus ali estava o próprio Deus, bendito seja o nome do Senhor. É maior do que o templo. E depois eles continuam insistindo com Jesus sobre a questão do sábado, mas eles desrespeitaram o sábado. Existia uma lista de 39 trabalhos que não era permitido realizar no dia de sábado, 39, e um deles os fariseus interpretaram que era debulhar os cereais. Isso aqui era um trabalho para eles, era um rigor excessivo da lei. E aí Jesus vem, o texto de Mateus nos diz, versículo 8, pois o Filho do Homem, isto é, Jesus, é Senhor do sábado, isto é, Ele é maior do que o sábado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua nessa mesma estratégia de chamar a atenção dos fariseus e dos escribas sobre a sublimidade de Jesus, a supremacia do Messias, sobre a grandeza de quem ele era para Israel e para todas as nações. E mais à frente, lá no verso 41, ele diz, Mateus diz, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles, os homens de Nínive, se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Jonas foi lançado ao mar para acalmar o mar, porque ele estava desobedecendo a uma ordem clara, uma ordem muito clara de Deus. E ele foi engolido pelo grande peixe, vomitado na praia 3 dias depois, e aquilo era um símbolo. Vocês sabem que aquele peixe era símbolo do maior Deus, da maior divindade dos ninivitas, Dagon, que era peixe, era simbolizado. Se você olhar, se você der um Google aí, você vai olhar das divindades antigas, as divindades
dos ninivitas, a principal delas, era Dagon, era um grande peixe. O que o texto de Jonas está ensinando é que em alguns momentos da história, parece que esse grande peixe ou outras divindades vão engolir a fé verdadeira, vão engolir a fé monoteísta, vão engolir qualquer possibilidade de conhecimento, de entendimento da verdade assertiva e clara como é na Bíblia Sagrada. Assim como aquele grande peixe engole Jonas, era o fim de tudo, o fim da fé de Abraão, o fim da fé dos patriarcas, da fé monoteísta, era o fim. Mas de repente, aquele grande peixe se percebe obrigado a expelir o profeta. O profeta não cabe naquela idolatria toda. O profeta é maior do que aquela idolatria toda. O profeta vence o peixe. O profeta vence a idolatria. O profeta vence. Em nome de Jesus, ele venceu. Isso foi celebrado por todos. A história de Jonas conta isso, porque uma nação inteira, a nação dos ninivitas, se arrependeu com a mensagem de Jonas. Agora, a mensagem de Jonas foi muito intensa, mas foi muito engraçada, porque ele não queria pregar, ele não queria ensinar, ele tinha convicção que Deus faria uma obra de conversão em massa no coração dos ninivitas. Ele vai contrariado, ele vai aborrecido, ele vai chateado, e Deus faz uma obra extraordinária, e todos se arrependem. E aí vem Mateus e diz: vocês acharam essa história interessante, vocês vibraram com essa realidade, vocês vibraram que a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó engoliu Dagon, engoliu toda a idolatria que há no mundo. Vocês estão impactados com isso? Pois bem, aqui está diante de vocês alguém que é maior do que Jonas. Bendito seja o nome do Senhor, ele é maior do que Jonas, porque Jonas foi lançado vivo no ventre de um grande peixe. O Filho do Homem fora lançado morto na sepultura numa sexta-feira cruenta. Passou o sábado, nada acontece, mas no domingo ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está vivo, ele é maior. Esse é o sinal, o único sinal que vocês vão receber. E aí ele continua dizendo aqui no verso 42: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela viajou quilômetros e quilômetros de distância para conhecer, para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, fariseus, é como se Mateus estivesse dizendo, e agora, Israel, está aqui entre vocês alguém que é maior do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maior. E vocês não estão dando ouvido à sabedoria. Ele é maior porque a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, ela viajou uma distância enorme para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas agora está aqui diante de vocês alguém que é a própria sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria do Altíssimo, ele é a sabedoria de Pai, repousa sobre ele tudo que nós precisamos em termos de conhecimento e de sabedoria. Está aí diante de vocês. Basta vocês se arrependerem, reconhecerem, construírem a vida de vocês ou o projeto de vida de vocês, construir esse projeto baseado nele, a partir dele. Está aí alguém que é maior do que o templo, é maior do que o sábado, é maior do que Jonas e é maior do que Salomão. Olhem para ele, do ponto de vista de Deus, esse era o Messias. Os céus estavam dizendo, os céus estavam anunciando, olhem para ele, ele é o Messias. Ele é mais. Ele reúne em si mesmo toda a expectativa de sentido de existência, de sentido de vida. Ele é maior. Vocês vão ao templo para terem uma experiência espiritual com uma presença de Deus que pode ou não se manifestar no templo, mas diante de vocês está Jesus, ele é maior do que o templo.
Vocês passam vida dentro, lutando de dia à noite, em vários contextos, algumas vezes até de madrugada, querendo experimentar descanso na alma, querendo experimentar descanso existencial, querendo experimentar solução para essa coisa que desgasta, primeiramente, não o corpo, mas que desgasta o cérebro, que desgasta as emoções, que desgasta o coração e que nos torna absolutamente sobrecarregados, como se nós estivéssemos levando o peso do mundo inteiro. E vocês ouvem a voz de Deus sobre o sábado. O Shabat foi pensado por Deus para ser um dia de celebração, de olhar para a natureza, de enxergar Deus na natureza, de olhar para a vida, de enxergar Deus na vida, de olhar para tudo, enxergar Deus em tudo. Mas vocês não descansam simplesmente. Agora, eu quero dizer que aqui está alguém que é senhor do descanso. Ele é senhor do sábado, ele é o dono do sábado, ele é o que pode dar sentido a qualquer manifestação contrária à ansiedade que nos consome, que nos arrebenta, que nos mutila enquanto seres humanos. Ouçam, diz Mateus aos fariseus, ouçam, ele é senhor do sábado. Descansem, descansem. E aí vocês olham e percebem a vida de vocês tão distante. Muitas vezes você sente a convicção mais clara de que está no lugar errado, de que sua vida não foi criada por Deus para ser somente aquilo, que tem mais, mas você não tem mais para onde ir, você se percebe sem direção. E você descobre que tem que voltar para Deus. É aquele dia que você sente uma saudade de alguma coisa que talvez você não tenha vivido ainda, entre aspas. Você sente saudade de um lugar que talvez você não tenha ido ainda, é o céu, mas você veio de lá na perspectiva espiritual do Novo Testamento especialmente, e você fica com essa sensação de que está indo, mas que o melhor seria parar e voltar. Voltar é arrepender-se. E você encontra aqui na palavra de Deus, o Mateus dizendo que uma nação inteira se arrependeu. Isso é um sinal para você de que é possível, você pode confiar, você pode crer, que assim como uma nação inteira se arrependeu, uma família inteira, a sua, pode experimentar arrependimento, pode experimentar um recomeço de existência, um recomeço de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode, porque em Jesus pode, e em nome de Jesus pode. Ele não promete devolver o que você perdeu. Não há garantia de que o Senhor pode devolver o que você perdeu, mas Ele garante totalmente uma coisa: o poder de você recomeçar em nome de Jesus. Você pode recomeçar a sua vida em nome de Jesus, arrependendo-se. Ou talvez você experimente, como aquela nação, como aquele povo experimentava, que há muita, já naquela época, que há muita informação no ar. Há informações de todos os lados, de todas as maneiras, como eles tinham muitas informações. Só em Jerusalém eram 8 partidos religiosos e políticos que disputavam a atenção e o coração do povo. E eles iam daqui para ali, dizendo assim, a Torá de Deus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, reconhecido até hoje pelos judeus, como Torá. Torá significa ensino, o ensino de Deus, o ensino de sabedoria, mas eles não tinham acesso. Muitas informações, mas eles não acessavam, e algumas delas eram informações mantidas num protocolo tão restrito, tão específico, manejado, manuseado pelos doutores da lei, que de acordo com a própria Bíblia, o livro de Mateus, não entravam no reino de Deus e nem permitiam que outros entrassem. E aí eles olhavam para toda aquela expressão de conhecimentos e de informações e diziam, muitas informações, mas onde está a sabedoria? Olha como isso é atual hoje. Olha como isso é absolutamente atual hoje. Nós temos informações as mais variadas. Você tem na palma da mão, literalmente, tudo que você precisa agora, nesse período de pandemia. Muitos fizeram cursos online, muitos estudaram até fora do país,
dentro da sua casa, dentro da sua sala, são informações as mais variadas, você tem tudo o que precisa, mas mesmo assim essa sociedade tendo tudo o que precisa em termos de conhecimento e de informações, dizem os pesquisadores da natureza humana que nunca houve uma geração tão vazia de sentido, tão destituída de valores. Onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Você tem cursos, livros, percepções, palestras, conversas sobre criar filhos. Mas numa segunda-feira parece que a casa vira um inferno e você descobre que todas aquelas informações parecem não fechar, a equação não fecha. E algumas vezes você se sente tensionado até em rasgar aquele diploma que falou que a vida seria mais fácil, que falou que você poderia prosperar, que falou que você poderia enriquecer em 10 lições, que falou que você poderia ter algum sentido na vida simplesmente por absorver mais informações, mais conhecimento, mais informações, mais conhecimento. E vem a palavra de Deus nesta manhã em Mateus e diz: se você não tiver atrelado, abraçado, aconchegado com Jesus, a sabedoria de Deus, nenhum conhecimento do mundo vai ser suficiente para preencher todo o vazio da sua alma. Mas Jesus é a sabedoria de Deus, e Ele está aqui nesta manhã para preencher sua vida em nome dEle mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, Mateus disse a respeito de Jesus. Ele é maior do que o templo, é maior do que o sábado, Ele é maior do que Jonas, maior do que todos os profetas, Ele é maior do que a sabedoria. E olha só como Ele é também no agir com as pessoas. Ele é generoso, Ele é gracioso, Ele é cheio de compaixão, Ele não amassa a pessoa derrotada, Ele não esmaga a pessoa que já está se ferindo, Ele não apaga a última velhinha, a última vela no coração, a última chamazinha no coração de alguém. Ele nos ergue, Ele nos levanta, Ele nos chama para a vida, Ele nos chama para um compromisso muito maior. Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é tudo isso. No entanto, os fariseus, os religiosos da época, vendo tudo isso e lendo no livro, vendo Jesus, lendo no livro, vendo Jesus, interpretando a lei, eles disseram: não está cabendo, não está funcionando, será que Ele é mesmo Messias? Será que é mesmo? E no coração deles, muitos fariseus disseram: não, Ele não é o Messias. É por isso que aqui no capítulo 12, um deles chega e diz assim: mostra mais um sinal para nós, para a gente ver se realmente Tu és o Messias. Só mais um sinal. E Jesus disse: não, de agora em diante nenhum sinal será feito mais, nenhum milagre será realizado mais. O único sinal que eu deixo é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites na terra. Ao terceiro dia será ressuscitado. Vocês precisam entender que Jesus é maior do que a lei ou do que o legalismo. A lei, a religião não dá conta de Jesus. Jesus não cabe na religião. Assim também vocês vão ver isso de maneira muito clara e muito contundente, que nem mesmo o túmulo, nem mesmo a morte pode conter Jesus. Ele vai morrer, Ele vai ser sepultado, Ele vai morrer por amor a você e a mim, mas no terceiro dia Ele irromperá da sepultura e estará à direita com o Pai, esperando o comando do próprio Pai, para vir buscar a igreja dEle mais uma vez. Ele voltará, Jesus voltará, louvado seja o nome do Senhor, e todo olho o verá, todo olho o verá. Agora, escuta bem, presta bem atenção. Conquanto Mateus está mostrando que do ponto de vista de Deus, Ele tem tudo isso, Ele tem todas essas credenciais, que do ponto de vista de Deus, Ele está dizendo: Ele é o Messias, aceite-o, receba-o. Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Do ponto de vista humano e do ponto de vista da religiosidade humana, eles olhavam Jesus diferente, é de arrepiar. O texto de Mateus, capítulo 12, nos conta 3 coisas a respeito do olhar perverso daqueles líderes religiosos sobre Jesus. Primeiramente, eles olhavam Jesus como um transgressor da lei de Deus. No início do capítulo 12, eles
ficam atônitos. Naquela ocasião, versículo 1, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado e seus discípulos estavam com fome, começaram a colher espigas para comê-las, e os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha os teus discípulos transgredindo a lei do sábado. Olha o que os teus discípulos estão fazendo. O sábado era descanso. Capítulo 11, nós lemos há alguns domingos atrás, Jesus propõe a partir do versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso. Aí no dia do descanso, os fariseus estão perturbados, inquietos, sobrecarregados e não querem ir a Jesus. Eles viam Jesus não só como um transgressor da lei, mas como um embusteiro, como um charlatão. Olha que coisa horrível. E finalmente eles chegam a dizer que Jesus é endemoniado, porque diz: você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Beelzebu é uma palavra aramaica que significa Baal-zebu, ou o senhor das moscas. Eles disseram que Jesus era o senhor das moscas, era o príncipe dos demônios. Olha que coisa absurda. E aí eles intentam matar Jesus, e começa a nossa porção no verso 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eles não entraram no descanso. Agora, o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com você nesta manhã, e aqui foi só a introdução da mensagem, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o seguinte: prestem atenção, Jesus era humano, plenamente humano. Ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas como Messias, ele responde como plenamente humano. Popularmente nós dizemos 100% humano. Totalmente humano. Agora, como é que um ser humano, que Deus, através dos profetas, tem falado coisas bonitas sobre ele, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é extraordinário, que ele é o Messias de fato, que ele é cheio de graça, de compaixão, que ele é maior do que o templo, maior do que o sábado, que ele é maior do que Jonas e que ele é maior do que Salomão. Como é que alguém assim lida com rejeição? Porque Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus foi rejeitado pelos líderes da sua época, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Zacarias capítulo 12 diz que ele chega numa imagem bonita e chega numa casa e as pessoas da casa perguntam: que feridas são essas com que foi ferido? E ele responde: são feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Ele foi ferido pelos seus próprios irmãos, pelos seus patrícios, pelo seu próprio povo. Como é que é possível suportar? Como é que alguém entra no descanso? Porque você e eu, Deus também diz coisas bonitas sobre você e eu. Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Há uma lista de coisas bonitas que Deus diz sobre você e eu. Mas, no entanto, nós experimentamos todos os dias processos de rejeição. Em qualquer etapa nós experimentamos isso, dentro de casa, na família, no trabalho. Então olhe para Jesus. Como é que foi possível Jesus entrar nesse descanso? Como é que foi possível Jesus estabelecer esse descanso? Apesar do descaso dos fariseus, ele experimentou descanso e propõe descanso. A chave está numa única expressão que eu quero compartilhar com você. E eu estou convicto, plenamente convicto, que se nós entendermos isso, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente no coração, se nós sairmos daqui comprometidos até o último fio de cabelo com esta afirmação bíblica, nós seremos pessoas mais felizes, nos sentiremos mais completos, nós nos sentiremos abastecidos a cada manhã, se essa for a verdade do seu interior também, essa que foi a verdade de Jesus. Qual seja? Está no versículo 18. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. A expressão é: o meu servo a quem escolhi, o meu amado. O meu amado.
Sabe por que Jesus enfrentou tudo aquilo, até as ameaças de morte? Do verso 14, assim, procuravam matar a Jesus. Porque no início de uma manhã, eu imagino que ele abria os seus braços, olhava para os céus e dizia: eu sou amado de Deus. Eu sou muito amado de Deus. Ao meio-dia, quando ele estava ali diante de alguns peixes e pães, de algumas leguminosas da época, quando ele estava ali diante de alguns amigos, os discípulos, quando ele segurava um naco de pão, um pedaço de peixe, ele olhava para dentro de si mesmo, quem sabe olhava para os céus e dizia: eu sou muito amado de Deus. À noite, antes de dormir, porque Jesus dormia também, sabiam disso? Ele era o Messias e tinha o sono dos anjos. Ele dormia na consciência, que é absoluta aqui no capítulo 12. O capítulo 12 tem vários versículos de coisas que são absolutamente relativas, mas esse versículo 18 é absoluto. No finalzinho do dia, quando ele, quem sabe, deitava a sua cabeça no travesseiro e dava aquele suspiro que antecipava o sono mais profundo, o sono REM, ele pensava, quem sabe, na sua interioridade: eu sou muito amado de Deus. Quem vive com essa percepção de ser um filho, uma filha amado e amada de Deus, não se preocupa com os selos que a sociedade queira colocar sobre eles, não se preocupa com ameaças, não se preocupa que alguém quer exterminar, quer cancelar, quer destruir, quer arrebentar com a sua vida. Não se preocupa, porque aqui está a consciência mais pura do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, inclusive nesta manhã, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus te ama. Jesus te ama. Os fariseus faziam descaso com as Escrituras, há muitos hoje que fazem também. Os fariseus faziam descaso com a própria vida. Jesus entra na sinagoga, vai curar um homem das mãos feridas, das mãos mirradas. Jesus restaura a mão e a pergunta dos fariseus não é: como você fez, que nós queremos fazer isso também, há tantas pessoas assim em Israel. Não, a pergunta deles é permitido curar no sábado? Isso diz respeito à regra tal do nosso compêndio teológico, é permitido? Eles fazem um descaso enorme com a vida, eles também fazem um descaso com a autoridade de Jesus, porque Jesus estava libertando pessoas, restaurando vidas, restaurando muitas outras pessoas, e eles dizem assim: será que ele está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios? Será que é Satanás lutando com Satanás? Será que ele está em nome do Baal-zebu, do nome do Senhor das Trevas? Eles lançam lama na autoridade de Jesus, como muitas vezes vão lançar lama na sua autoridade como cristão, na sua casa, na sua família. Quantas vezes alguns de nós aqui já receberam a alcunha de: você não é crente? Quantas vezes alguns aqui já receberam a realidade de ser diminuída no seu trabalho, simplesmente porque você menciona este nome lindo e mais poderoso do universo, Jesus, e eles desprezaram a autoridade de Jesus. Eles não submeteram. E sabe o que isso fez na alma de Jesus? Nada. Sabe o que isso fez no coração de Jesus? Nada. Além de tristeza, porque tristeza é um sentimento profundamente singelo e genuíno, e Jesus sentiu. Mas além de tristeza, ele não se apodreceu nos próprios sentimentos negativos. Sabe o que isso fez no coração do mestre? Nada. Porque, acima de tudo, essa expressão, muito mais do que uma frase, uma verdade, desenhava, costurava e ancorava. Essa é a expressão. Nós precisamos de âncoras. Ancorava toda a existência terrenal de Jesus e até a celestial. Qual era a âncora? Eu sou amado de Deus. Deus me ama. Ele me ama. Então escolha o descanso. Descansa no amor de Deus, descansa no amor de Jesus, porque o que é verdadeiro a respeito de Jesus, que é o primogênito,
que é solidário, nós somos solidários ao pecado de Adão, mas em Jesus nós somos solidários à graça de Deus e ao amor de Deus. Por causa de Jesus, só por causa de Jesus, Deus te ama, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você que está em casa, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você que está na galeria, Deus ama você que está servindo para que esse culto seja transmitido, Deus ama você, pastor, Deus ama você, diácono. Essa é uma convicção arrebatadora, ao mesmo tempo que ela é profundamente fundamental para cada um de nós. Crente, não ande por aí com dúvidas do amor de Deus, não ande por aí pensando que é diferente. Esse mundo é difícil, tem muitas questões, e quem sabe pode ter até gente, como no caso de Jesus, querendo matar os seus sonhos, matar os seus projetos, ou até mesmo exterminar sua própria vida. Talvez, que Deus nos livre, hajam pessoas sonhando com o seu fim, mas vem nesta manhã o livro de Mateus capítulo 12, para dizer através do Espírito Santo, que nada disso é suficientemente forte para deter o amor de Deus por sua vida. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus te ama. Ele te ama. Quando eu vivo 50% dessa experiência no meu dia, eu tenho 50% de descanso. Quando eu me exponho para viver 70% dessa experiência durante o meu dia, eu tenho 70% de descanso. Mas quando eu me empenho, respiro fundo e digo, eu vou sair para o mundo hoje como alguém amado de Deus, alguém que Deus ama, alguém que Deus ama. Eu vivo 100% dessa experiência de descanso. E é a experiência que Deus quer dar para você também. Esse capítulo da Bíblia foi escrito por duas razões. Primeira delas, para que você saiba que Jesus é o Messias. Essa é uma razão intelectual. Mas a segunda razão desse capítulo ter sido deixado na Bíblia é para que você saiba que Jesus é o seu Messias. Isso é uma questão do Espírito, é uma questão do coração. Ele veio para você, Ele veio porque Ele te ama. Ele veio porque Ele quer inundar a sua vida com essa convicção. Eu tenho convicção que as coisas não estão indo muito bem para você, porque não está indo bem para ninguém. Nós estamos vivendo um território de guerra o tempo inteiro. Mas eu também tenho uma outra convicção, que em todas as épocas, a despeito dos medos, das referências negativas, dos problemas mais intensos, essa frase ela é muito mais do que uma frase, ela é um espírito que dá vida. Deus nos ama. Você é amado de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Eu gostaria de repetir 1000 vezes. Não farei, mas eu gostaria. Isso tomou conta da minha vida essa semana inteira. E hoje de manhã eu acordei com esse sentimento. O Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. O decorrer desse capítulo da Bíblia é como a nossa vida. Um versículo antes diz, e eles procuravam um jeito de matar a Jesus. 2 versículos depois, mas Deus ama Jesus. Deus ama. Na vida é assim também. Algumas páginas antes de ontem, algumas páginas lá naquele ano, naquele mês, naquele dia, páginas manchadas, borradas, dizendo, você vai morrer, querem te matar, ou quem sabe você mesmo está se matando. Mas algumas páginas depois vem uma mão bonita, uma mão linda, uma mão perfurada, que agarra firmemente uma caneta eterna e diz, você é amado, você é amada. Deus te ama. O Senhor de todo o universo, o Todo-Poderoso, o Soberano ama você. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. O que mais importa, o que as pessoas dizem, o que você sente, os sentimentos tão confusos, o coração é enganoso.
Não é do coração que você ouve essa assertiva, é dos céus, não é do seu próprio coração, é o próprio coração de Jesus que bate mais forte quando enxerga os seus olhos e diz: o Pai te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, em nome de Jesus, Deus te ama. Porque esses pensamentos de morte, porque esses sentimentos de destruição, porque esses sentimentos de vazio, porque esses sentimentos que vão tornando a sua alma inquieta, perturbada e perturbando a outros, nesta manhã vença a perturbação em nome de Jesus, porque Deus te ama, você é amado de Deus, você é amada de Deus. E eu quero concluir este tempo de manhã do jeito que o Espírito Santo me inclina a fazê-lo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por sua vida e após essa oração nós vamos liberar a todos para irem para um bom almoço, irem para suas casas. Venha à frente se você deseja. Não há uma razão, nenhuma outra razão, além de que você receba aqui, próximo a esse ambiente em que estamos todos juntos, essa convicção de que você é amado de Deus, filho, você é amada de Deus. O mundo já disse o contrário, pessoas já tentaram dizer o contrário. As circunstâncias dizem muitas vezes, tentam tirar da sua cabeça a convicção de que você é amado, de que você é amada, mas nesta manhã, a palavra inspirada, iluminada, a palavra iluminada pelo Santo Espírito, é de que Deus te ama, Ele está de olho em você. Ele está de olho em você. Talvez você seja como a chama que está se apagando, Ele não vai terminar de apagar. O caniço que está quebrado, jogado, Ele não vai pisar em você. Ele sabe como lidar com as dores humanas, Ele já experimentou rejeição, Ele sabe o que é rejeição, Ele já experimentou punhalada pelo próprio povo, a quem Ele entregou a própria vida. Por que que Ele sobreviveu a tudo isso e saiu daquele túmulo na manhã de domingo? Porque essa afirmação que foi dita a Jesus algumas vezes, os evangelhos registram pelo menos 3 vezes. No batismo, 2 vezes, uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado. Na transfiguração, em que apareceram ao lado dele Moisés e Elias, a voz do céu veio novamente e disse: esse é o meu filho amado. Esta palavra é tão poderosa, que se você ouvi-la apenas uma vez na dimensão da eternidade, se você se abrir agora para que o seu coração se conecte com a eternidade, e você ouvir somente uma vez, ela é poderosa para o resto dos seus dias na terra. O Senhor te ama, 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 o Senhor te ama. Você pode se converter, pode ser um convertido, pode até ter nascido de novo e viver muitos anos, quem sabe até dentro da igreja, sem ter essa experiência com o Abba Pai, com o Paizinho. Eu quero dizer para você que eu vivi assim. Meu pai foi uma pessoa honrada, com muito valor, uma pessoa que eu admirava e admiro. Ele já não está entre nós mais, eu admirava e admiro até hoje. Mas na nossa adolescência houve um período de tempo, na minha adolescência curto, mas foi um período de muitas machucaduras, de muitas feridas, em que até eu tinha dificuldade de olhar para Deus como um pai. Não foi culpa do meu pai, eu não imputo isso a ele. Foram as circunstâncias, o mundo estava em transição, era um abismo geracional difícil. Depois o Senhor uniu o nosso coração novamente. Foi uma fase, mas foi uma fase em que eu desconfiei do amor, das possibilidades de amar, das possibilidades de ser alguém conectado à eternidade, poder dizer, Pai, isso soar vida dentro, soar a eternidade. E eu guardei isso numa gaveta, fingi que isso não estava presente, fingi que isso não me machucava mais, e vivi. E entrei no ministério, e preguei como prego até hoje. Mas foi um dia que chegou aqui uma mulher, vinda de São Paulo. Veio de São Paulo. E disse, pastor, essa palavra que o Senhor ministrou aí foi tão especial, foi tão bonita. Mas chegava uma hora que parece que travava alguma coisa. E eu creio que Deus me disse, eu quero compartilhar contigo. Você precisa de uma experiência. Qual?
Ela disse: você precisa receber o abraço do Abba Pai, do Paizinho. Posso orar por você, pastor? Deus me trouxe aqui, eu sou de outra cidade. Deus me trouxe aqui para dizer que você é amado de Deus, que Deus te ama, e você precisa olhar para esse Deus como papai. Papai, deixa Deus te abraçar, deixa Deus te abraçar, pastor, deixa Deus te abraçar. Eu tremi aqui nesse altar e eu deixei Deus me abraçar. E aquela mulher sábia, tão sábia, chamou o marido dela. Não foi ela que me abraçou fisicamente, mas ela chamou o seu marido, um homem enorme, um gigante. Falou: meu amor, abraça o pastor. E eu vou orar, e quando você abraçar o pastor, ele vai sentir o abraço de um pai, o abraço de Deus. E foi lindo, foi maravilhoso, foi poderoso. Uma oração simples, uma oração tranquila, uma oração quase sussurrada, mas um abraço apertado, que inaugurou no meu coração perdão geracional. Eu perdoei, eu fui perdoado, e que me deu uma convicção de que a Bíblia toda é importante, mas ela se resume nessa única expressão: Deus amou o mundo. O Deus te ama. Você que está aqui nessa manhã, eu não sei o que passa no seu coração, na sua interioridade, mas o Espírito Santo trouxe você aqui nesta manhã. Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você está aqui nesta manhã porque Deus te ama. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Deus te ama. Senhor te ama, Senhor te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não esqueça disso. Nenhuma rejeição é maior do que esse amor, nem a morte é maior do que esse amor, nenhuma espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus foi tudo que foi, é por isso que Ele fez tudo que fez, porque Ele vivia embalado nesta convicção de que é amado de Deus. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Não importa o que já tenha acontecido a você, o que ainda poderá acontecer. Essa é a sua declaração de fé básica. Talvez você não tenha nem cacuete teológicos, talvez você não tenha nem pressupostos doutrinários muito arraigados no seu coração, mas meu irmão e minha irmã, se você caminhar a vida dentro com esta certeza de ser amado por Deus e amada por Deus, você e quem está aqui em casa poderão enfrentar qualquer coisa, qualquer circunstância. Eu desejo para a sua vida o melhor. Eu não quero, como pastor, que você passe por lutas, por dificuldades, por circunstâncias complicadas, mas eu sei que isso acontece com a gente aqui. Fazer o quê? No mundo nós teremos aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E a vitória que vence o mundo, qual é? É a sua confiança em mim, diz Jesus. E essa confiança se traduz, se resume, se representa em quê? Em amor. Como assim? Na convicção de que nós não fomos jogados nesse universo, de que nós não fomos deixados nesta terra órfãos. Nós não fomos deixados órfãos. Há um Espírito pelo qual nós clamamos: Abba Pai, Paizinho. Paizinho, o Paizinho te ama. Filho, o Paizinho te ama. Filha, o Paizinho te ama. Em nome de Jesus, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Em nome de Jesus, Ele te ama, Ele te ama. Que o amor de Deus, Paizinho, a graça bendita de Jesus, o Messias de Israel, o Messias da igreja e o nosso Messias pessoal, o poder, o encorajamento, a energia do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, com essas pessoas derramadas diante do altar do Senhor aqui em casa, seja com a igreja do Senhor toda espalhada por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.